Propriamente na pauta do dia, está aberta o primeiro tempo das comunicações pessoais. Não tendo ninguém que queira fazer uso, com a palavra para a relatoria de hoje, conselheiro Fernando Toledo. Senhor presidente, senhores conselheiros do meu Ministério Público, trago para relatar, senhor presidente, alguns processos de sancionamento por descumprimento da legislação em vigor, notadamente as informações do SICAP, e o faço em lista. Processo terceiro, número 13.681/2016, do município da Barra de Santo Antônio, responsável seu Carlos Alexandre Pires Lins, prefeito então daquela municipalidade, a aplicação da sanção pelo descumprimento, como disse, do calendário das obrigações, notadamente o descumprimento da terceira remessa do SICAP do ano de 2016. O processo TC de número 952/2017, do município de Roteiro, a responsável a senhora Eládia Maria dos Santos, gestora então do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa se dá também pelo descumprimento, notadamente a segunda remessa do SICAP de 2016. No processo TC de número 899/2017, do município de Roteiro, a responsável a senhora Ana Lúcia dos Santos Ribeiro, gestora à época do Fundo Municipal da Secretaria de Educação, pelo descumprimento da segunda remessa do SICAP de 2016, que está havendo o sancionamento. No processo TC de número 13.382/2015, do município da Barra de Santo Antônio, responsável foi José Rogério Cavalcante Farias, prefeito então daquela municipalidade. O sancionamento se dá pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2015. Processo TC de número 4320/2015, do município de Roteiro. A responsável, a senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde. O sancionamento se dá pelo descumprimento do não envio da sexta remessa de SICAP de 2015. No processo TC de número 8308/2015, do município de Japaratinga, o responsável, o senhor Nilberto Ronald Lima das Neves, prefeito então daquela municipalidade, a aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2014. No processo TC de número 13.385/2015, do município da Barra de Santo Antônio, responsável o senhor Jaziel da Silva Borne, secretário então daquele município da pasta da Educação, a aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2015. Processo TC de número 13.398/2015, do município de Marechal Deodoro, responsável Maria Edneide Moura da Silva, gestora então do Fundo Municipal de Assistência Social, a aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2015. No processo TC número 11.702/2015, também do município de Marechal Deodoro, o responsável foi o José Soares da Silva, então gestor do Fundo Especial da Procuradoria de Marechal Deodoro, sancionado também pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2015. No processo TC de número 14.606/2015, do município de São Miguel dos Milagres, responsável o senhor Celso Bento Moura da Silva, gestor à época do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da quinta remessa de SICAP de 2015. Com exceção, senhor presidente, do processo 8308/2015, do município de Japaratinga, que houve uma defesa
acostada ao processo, mas considerada insubsistente, inclusive com parecer ministerial. Os demais processos não evoluíram ao Ministério Público por não haver defesa, apesar dos municípios ter sido regularmente notificados. Nós estamos, senhor presidente, apresentando a essa Corte o sancionamento no seu patamar mínimo sempre falso e, em sendo aprovado, que o processo tenha a sua tramitação regular normal, inclusive com as cobranças que o caso requer. Assim como voto. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, com relação especialmente ao processo 8308 de 2015, tendo em vista que quem atuou como membro do Ministério Público no processo foi o conselheiro, ou então procurador do conselheiro doutor Rodrigo, esse processo precisa ser retirado de pauta, tendo em vista que não haverá quórum para deliberação sobre ele. Senhor presidente, eu sinceramente não observei, então eu peço já de antemão por essa... O adiamento, né, para a próxima O adiamento para a próxima sessão desse processo específico pelo impedimento do conselheiro Rodrigo e a insuficiência do quórum nesse caso. Demais, tá. Excelência, assim sendo, com o adiamento do processo aqui debatido por último, eu coloco em discussão... Em relação aos demais, desculpe. tendo em vista que os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer apresentaram defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das respectivas penalidades. Novamente, senhor, dando continuidade com o adiamento do processo aqui debatido, coloco os outros em discussão e votação. Como vota o conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, tendo em vista que o processo 8308 foi adiado, eu acompanho o relator nos demais processos. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Aprovado. Senhor conselheiro? Senhor presidente, eu tenho mais um processo, que é o processo 13.940, que inclusive ele migrou da sessão anterior para esta, pela mesma razão do processo anterior que nós tiramos de pauta. Perfeito. Porque o conselheiro substituto, doutor Alberto, ele atuou nesse processo como auditor, de forma que, pela mesma razão, eu vou precisar novamente solicitar o adiamento dele, porque nós não podemos contar com o voto do conselheiro substituto, doutor Alberto. Ficaríamos, então, com o processo, enfim, o impedimento de quórum. De forma que eu, mais uma vez, solicito o adiamento desse processo para a próxima sessão. Excelência, eu queria apenas levantar uma questão de ordem com relação ao adiamento do adiamento. Então, eu peço a retirada. Porque a regra, ou pelo menos a prática nossa, é quando dá o primeiro adiamento, a gente depois repauta. Perfeito. Então, ele vai ser retirado de pauta para ser novamente pautado. Então, retirado de pauta esse outro processo debatido... 13.940. 13.940/2014. 2014. Retirado de pauta. Vossa Excelência continua com a palavra. Não tem mais para essa sessão processo a relatar, senhor presidente. Sendo assim, encerrada a relatoria de Fernando, o conselheiro Rodrigo gostaria de relatar agora ou... Posso relatar. Com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente para relatar o processo TC 18.333/2017 do município de Piranhas, tendo como responsável o senhor Dante Alighieri Salatiel de Alencar Bezerra de Menezes. Trata-se de representação formulada a esta Corte de Contas pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, devidamente protocolada no dia 19 de dezembro de 2017, diante de informações encaminhadas por meio de correspondência externa sob o número 04/PRJ/2013, expedida pela Eletrobras Distribuição Alagoas, e relativas à situação de inadimplência no pagamento
dos serviços de energia elétrica pelo município de Piranhas no exercício de 2015, totalizando à época a quantia correspondente a R$ 71.071, dos quais R$ 3.677 seriam decorrentes de encargos pelo não adimplemento oportuno, tais como juros, multa, correções, requerendo ao final o recebimento desta representação nos termos dos artigos 192 e 193 do Regimento Interno da Corte. B. A intimação do ex-prefeito de Piranhas, Dante Alighieri Salatiel de Alencar Bezerra de Menezes, para que exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa. C. Posteriormente, sejam determinadas diligências eventualmente necessárias e o feito tramite junto aos órgãos de instrução desta Corte de Contas, indo subsequentemente à auditoria. E D. Que, por fim, retornem os autos ao Ministério Público de Contas para parecer final acerca do mérito da matéria ora deduzida à Corte de Contas. Pois bem, através da representação, o Parquê de Contas busca apurar suposta prática de ilícito contratual pelo gestor do município de Piranhas no exercício financeiro de 2015, senhor Dante Alighieri, consubstanciado em possível ocorrência de dano ao erário pelo não pagamento dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária Eletrobras Distribuição Alagoas àquele município. Os autos foram inicialmente encaminhados à presidência, que, após admitir a presente representação, determinou o encaminhamento dos mesmos a este gabinete. Este é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se também de uma matéria que já foi debatida aqui na Corte. O Ministério Público ingressou com a representação no intuito de apurar eventual dano ao erário, tendo em vista que o inadimplemento das contas de energia elétrica por parte da municipalidade, ela gera encargos, em especial encargos de multa e juros, e o objetivo da representação é justamente verificar essa imputação, eventual dano. Em razão disso, pedimos que a Corte de Contas acolha a presente representação para que sejam feitas as diligências e apurações necessárias e que, ao final, antes do julgamento do mérito, após a instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação final de mérito. Com a palavra o conselheiro. A presente representação atende aos requisitos constantes no artigo 42 da Lei Orgânica do TCE-AL, combinado com os artigos 190 caput e 191 do Regimento Interno da Corte. Conforme se depreende dos autos, existem indícios suficientes de que o gestor do município de Piranhas, senhor Dante Alighieri, deixou de efetuar o pagamento pelo fornecimento de energia elétrica referente ao exercício financeiro de 2015, com a empresa Eletrobras Distribuição Alagoas, gerando uma dívida de R$ 71.071, dos quais R$ 3.677 seriam decorrentes de encargos pelo não adimplemento oportuno. A atitude do gestor onera indevidamente o erário, visto que gera um custo que a municipalidade não teria caso o pagamento tivesse ocorrido dentro do prazo estipulado no contrato de fornecimento, afrontando, portanto, o princípio constitucional da economicidade. Ademais, a Constituição da República, a do Estado de Alagoas, a Lei Orgânica da Corte e seu respectivo regimento interno asseguram a qualquer pessoa a legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Pois bem, muito embora não exista previsão expressa, com maior razão tem legitimidade o Ministério Público de Contas, por se tratar de um órgão de estatura constitucional, cuja vocação consiste justamente na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais perante os respectivos tribunais de contas, já que possui o dever de atuar quando tiver conhecimento destes fatos que repercutam na gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
ou quando seja verificada a ilegalidade, a ilegitimidade ou a ausência de economicidade na aplicação das subvenções ou das renúncias de receitas. Observa-se ainda que a presente representação atende às regras estabelecidas no artigo 43 da Lei Estadual 5.604/94, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que dispõe nos seguintes termos, abre aspas, a denúncia ou representação deve estar acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado ou da existência de ilegalidade ou irregularidade. Assim, o expediente em referência contém identificação do representante, está dirigido em linguagem clara e objetiva e aponta elementos de convicção conforme exigência constante do regimento interno desta Corte. Dos fatos. A Eletrobras Distribuição Alagoas, Sociedade de Economia Mista Federal, denunciou ao Ministério Público de Contas, por meio de comunicação externa, situação de inadimplência do município de Piranhas, em razão de contrapartida ao fornecimento de energia elétrica por parte daquela sociedade de economia mista, solicitando no mesmo expediente a tomada das medidas pertinentes. Diante dos fatos narrados, o Ministério Público de Contas propôs a presente representação com o fito de compelir o responsável ao ressarcimento dos valores imputados ao erário, pela mora injustificada no pagamento das contas de energia elétrica da municipalidade. Observe-se ainda que, mesmo verificada a responsabilidade do gestor antecessor pelo inadimplemento, poderá surgir a responsabilidade do atual, caso este não adote providências quanto à imputação do dano a quem lhe deu causa, o que deve ser feito, por exemplo, através da abertura de tomada de contas especial ou até mesmo através de ação regressiva. Resta, portanto, devidamente delineada a legitimidade passiva pela responsabilidade no tocante à atuação com vistas ao ressarcimento do erário. O elevado montante da dívida de diversos municípios alagoanos com a Eletrobras exige uma atuação enérgica por parte desta Corte de Contas, pois além de gerar prejuízos à comunidade local pela possibilidade de corte de energia, enseja dano ao erário na medida em que o atraso acarreta o pagamento de juros e multa pelos municípios. Diante dos fundamentos expostos, corroboramos pelas provas acostadas nos presentes autos, pelas provas acostadas nos presentes autos, observa-se que há indícios de irregularidade a recomendarem a presente representação como medida necessária a coibir o inadimplemento injustificado por parte dos gestores públicos municipais, bem como para ressarcir o erário em relação a eventuais valores indevidamente pagos em razão da mora. Nos termos do artigo 38 da Lei Estadual 5.604, para assegurar a eficácia do controle externo e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resulte receita ou despesa. Ao exercer suas competências, a Corte poderá julgar irregulares as contas dos gestores públicos e aplicar multa de até 100% sobre o valor atualizado do débito, no caso de constatar despesa ilegal, ilegítima ou antieconômica. Assim, das alegações manifestadas pelo denunciante e da respectiva documentação acostada, é caso de admissibilidade da presente representação, tendo em vista a existência de indícios de dano ao erário pela incidência dos encargos contratuais referentes ao inadimplemento. Tal fato, em tese, pode denotar que o município atravessa período de dificuldades financeiras, mas também pode ser decorrente da ausência de organização ou da falta de planejamento mínimo necessário. Além disso, vislumbra-se a possível violação ao artigo 5º da Lei 8666, que determina a obediência para cada fonte diferenciada de recursos da estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, nos termos transcritos que eu peço vênia para dispensar a leitura.
Resumidamente, presidente, eu cito jurisprudência, precedentes de outros tribunais, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Contas da União, todos no sentido de responsabilizar os gestores públicos pelos encargos financeiros advindos do atraso no pagamento de contas de energia elétrica devidas pela municipalidade. Ressalto que a conduta em tese, ao gerar dano ao erário, pode se constituir ato de improbidade por parte do gestor, caso haja o elemento subjetivo dolo ou culpa, né? E concluo o voto no sentido de conhecer a presente representação na forma dos artigos 193 seguintes do Regimento Interno, em determinar a expedição de ofício à concessionária de energia elétrica Eletrobras Distribuição Alagoas, para que informe se houve o pagamento pelo município de Piranhas a título de juros e multa em decorrência do atraso no pagamento das faturas de energia elétrica no exercício de 2015. Em caso de resposta negativa ao item anterior, informe o valor total ainda devido pelo município a título de juros e multa também. Encaminhe mensalmente a relação de municípios inadimplentes ao TCE-AL para que o DEFAFON inclua essa situação no seu relatório, a fim de que seja levada em consideração quando do julgamento das prestações de contas. 3. Voto no sentido de determinar a expedição de ofício ao gestor do município de Piranhas, senhora Maristela Sena Dias, para que no prazo de 15 dias preste as seguintes informações. Aí são informações relacionadas ao débito, né, se já foram adimplidos ou se o município continua em débito. 4. Somente após a instrução do feito, cite-se o senhor Dante Alighieri, prefeito do município de Piranhas, durante o exercício financeiro de 2015, para que no prazo de 15 dias possa apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação. E, por fim, transcorrido o prazo de 15 dias, com sem apresentação de defesa, sejam os presentes autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer conclusivo. É como eu voto, Excelência. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora Presidente, registrando a minha preocupação com relação a esse tema, que já foi aqui abordado em outras ocasiões, inaugurando um novo momento, eu acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Da mesma forma, Excelência, acompanho o voto do relator. Aprovado. A razão do voto do relator. Senhora Presidente, eu tenho na pauta mais 5 processos, todos eles processos FUNCONTAS, de aplicação de multa. Eu vou fazer a leitura em lista, como é a prática desse tribunal. São eles o processo TC 6516/2016, da Prefeitura Municipal de Jacuípe, tendo como gestor o senhor Amaro Jorge Marques da Silva, processo TC 3507/2006, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, FAPEAL, tendo como responsável o senhor Tomás Dourado de Carvalho Beltrão, processo TC 17.793/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho, processo TC 18.041/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como gestor o senhor Antônio Lins de Souza Filho, e o processo 8.717/2012, da Prefeitura Municipal de Traipu, tendo como responsável o senhor Marcos Antônio dos Santos. Em todos os casos, eu estou votando pelo arquivamento dos processos, acolhendo
a prescrição quinquenal, tendo em vista que entre o surgimento da pretensão e a prática de qualquer outro ato que pudesse interromper a prescrição, decorreu um período superior a 5 anos, perdão. Por conta disso, eu estou votando pelo arquivamento, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição quinquenal nos processos ora relatados. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator. Aprovados. Senhora Presidente, assim sendo, eu não tenho mais processo para a pauta de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Não é uma questão de ordem, é porque o conselheiro Anselmo ele vem adotando uma prática nessa questão dos votos, trata-se da mesma matéria, aí só como ele votou com o relator, para saber se houve uma mudança de entendimento realmente ou se foi algum equívoco na emissão do voto. Quanto à prescrição quinquenal, conselheiro, na questão dos votos dos FUNCONTAS. Permito-me, então, bem lembrado pelo Ministério Público, realmente, eu aqui chamando a atenção para o processo, acabei entendendo que era aplicações de sanções, mas aqui alertado, retirados de arquivamento de sancionamento em virtude da adoção da prescrição quinquenal, seria isso. Excelência, então, ainda não encerrado, acho que acredita a votação dos autos. O resultado foi encerrado. Foi encerrado, mas estou levantando uma questão de Eu só estou ordem. levantando, porque eu acho que, na verdade, houve um equívoco. Eu acho que o conselheiro... Mas está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Nesse aspecto, como fora feita em outra sessão, Da da própria conselheira Tá, Maria Cleide. exatamente. Ela justificou, mas não então, modifica a votação. aparentemente aqui eu cometi um equívoco, uma falta de atenção, mas já que está concluído o processo, pretendo retomar minha coerência nos processos do mesmo INAP que vier a seguir a este pleno. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ilustre membro do Ministério Público. Conselheiro. Senhora presidente, trago primeiramente, excelência, o processo 1109 de 2018, que nada mais é do que uma prorrogação de prazo com relação a um pedido da gestora do município de Barra Vermelho relacionado à prestação de contas do exercício financeiro de 2005. Em decisão simples de 9 de maio de 2017, nos autos do processo 4597 de 2006, publicado em 15 de maio de 2017, foi solicitado à gestora um rol de documentos, assim como esclarecimentos, como também ao gestor atual. Tendo em vista que aqui houve a notificação dela em 17 de janeiro de 2018 e houve também o pedido tempestivo de prorrogação, eu trago apesar de ter havido só o pedido e a alegação de que ela estava alegando que pelo lapso há uma certa dificuldade em conseguir a documentação, mas nos autos não consta nenhum documento que comprovem as providências tomadas, mas em razão da tempestividade do pedido e vislumbrando que, havendo a concessão, poderá ocasionar encaminhamento
documentos e manifestação definitiva da gestora que nos auxiliem na análise e convencimento para a elaboração do voto de mérito, assim como a prática adotada do tribunal, eu trago não 60 dias, mas definindo parcialmente o pedido para que seja concedido mais 15 dias para que a gestora querendo se manifeste ou apresente a documentação solicitada, assim como novamente informo do prazo ao gestor atual para que, da mesma forma, em detendo as informações solicitadas, nos itens 5, 8, 22 a 26 da decisão do dia 9 de maio, novamente a ser encaminhada para ele, o mesmo prazo também nos encaminhe. No mais, assim, realizar as cientificações autorizadas pelo Pleno e publicar a decisão para os efeitos legais, ao final subestar o processo nos autos do gabinete, a fim que se realize outros procedimentos necessários. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente a concessão de prazo trazida pelo conselheiro relator. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, como eu tenho feito nos processos da senhora Juliana Lopes, eu tenho me declarado suspeito para votar, né? O fato dela ter estudado comigo durante a faculdade, e isso me fazia entender que se enquadraria na hipótese do inciso 1 do artigo 145, o fato dela ter sido colega. Mas eu tenho revisto o meu entendimento, já tenho conversado com alguns julgadores a respeito disso, tenho formado o meu entendimento de que o simples fato de ter estudado não faz com que se enquadre na hipótese do inciso 1. Sendo assim, eu mudando, evoluindo o meu entendimento, eu voto no sentido de acompanhar o relator. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho duas apresentações. Eu vou aqui citar os processos, são os processos 15.334 de 2017, aqui relacionado ao município de Canapi, exercício financeiro 2014, e o processo 16.233 de 2017, relacionado ao município de Belém, exercício financeiro de 2016. Em ambos processos, claro, há parecer do Ministério Público, o primeiro parecer da lá do Dr. Gustavo e o segundo do Dr. Enio Andrade. Do que trata os processos? Comunicação, Excelência, do diretor de gestão de fundos e benefícios do Fundeb, comunicando ao tribunal que não houve preenchimento do CIOP, dos campos relacionados ao mínimo de 25% de aplicação de imposto de transferências MDE, do mínimo de 60% sem Fundeb, aplicação do Fundeb na remuneração de magistério, e também dos 40% do aplicação do Fundeb, evidentemente aqueles que não se encaixem em pagamento dos salários de professores. Além do que, aquele percentual máximo de 5% do Fundeb não aplicados no ano, que pode ser pela lei passada para o ano seguinte e assim aplicada. Eu aqui gostaria de passar logo a conclusão, porque a competência Fundeb, recurso, gestor jurisdicional do tribunal, o processo ele tramitou como deveria nesta casa, então, não tendo obedecido aqui explícitos a competência e a admissibilidade nos autos. Sendo assim, em ambos, Excelência,
eu aqui recebo como denúncia e representação no comunicado encaminhado com relação aos 2 gestores em questão, citando-os para que, no prazo de 15 dias, contada a notificação postal com aviso de recebimento, se manifestem a respeito, inclusive enviando a documentação que comprove o preenchimento e ou o alcance desses percentuais mínimos com relação aos recursos da educação. Alertá-los que, se assim não fizerem, com relação à documentação solicitada, pode acontecer o sancionamento a respeito, assim como também está sendo comunicado aos atuais gestores que, em detendo as informações, as encaminhem da mesma forma, ao tribunal. Também aqui é uma determinação, uma diligência interna para que a diretoria técnica ela se manifeste a respeito das prestações de contas aqui financeiro no primeiro processo de 2014 e no segundo Belém financeiro de 2016. A respeito da tramitação, julgamento, emissão de relatório, coisas do tipo, assim como nos encaminhe para que juntemos aos autos tudo aquilo que tem a ver com a memória de cálculos e relatórios contábeis, financeiros, referente à aplicação dos recursos MDE e Fundef. Sobrestar o processo no gabinete do relator para as medidas necessárias ulteriores e publicar decisões para os seus efeitos legais. É como voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, em ambos os processos, o Ministério Público foi o parecer escrito nos autos, considerando haver indícios de irregularidades, razão pela qual fizemos o juízo positivo de admissibilidade para que o processo tenha sua instrução, que após isso volte ao MP para sua manifestação final de mérito. Em discussão. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, só uma questão de ordem, que eu queria indagar o conselheiro Anselmo Brito. Vossa Excelência está trazendo o processo 15.334/2017 e o 16.233, não é isso? 15.334/17 e 16.233/17. Aqui, quanto ao primeiro processo, o 15.334, a gente incorre também em uma situação que já foi objeto de discussão nesta corte, que é o caso do réu preso, revel, que deve ser nomeado curador especial. Eu só acrescentaria ao voto do conselheiro, caso o réu ele permanecesse revel e não respondesse à citação, que houvesse a nomeação do curador especial na figura da Defensoria Pública, a fim de evitar prejuízo à celeridade do processo. A questão da revelia de responder, eu só vou poder avaliar quando esgotado o prazo. Vossa Excelência não poderia fazer antecipação esse juízo de valor agora. Eu até entendo que, pela praticidade, pela simplicidade das notificações, dos processos, mesmo eu entendendo que é um processo um pouco diferente dos demais processos administrativos, que é um processo de controle externo, que há esse rigor todo, realmente há nos processos judiciais esta previsão. E, embora em algumas partes, aqui no procedimento interno, algumas partes aplica-se de forma subsidiária a legislação federal. Eu até entenderia que, como isso está endereçado tem aqui o endereço, ou vai ser endereçado à residência constante aqui nos cadastros que nós utilizamos da Receita Federal,
que isso supriria. Mesmo tendo em vista que sabemos que a questão de ser colocado ter recebido essa notificação nas portarias, em porteiros, isso não traria nenhum problema, nenhum prejuízo à cientificação e à manifestação querendo do gestor a respeito. É isso que eu entendo assim, nesta primeira tomada de providências nossa. Mas se o pleno entender diferente, a questão mesmo da revelia, aí o pleno vai decidir, adotando ou não o encaminhamento feito pelo doutor Rodrigo, só poderia verificar, eu acho que após esgotado o prazo, sem a resposta do referido gestor. Eu entendo dessa forma, não sei se o doutor Rodrigo tem uma outra sugestão a fazer a respeito. Eu acho que a gente poderia decidir pelo plenário, já que Vossa Excelência está trazendo a questão para admissibilidade, visto que se não for apreciado pelo plenário, será apreciado monocraticamente por Vossa Excelência, um momento posterior. Certo. Evidentemente que o requisito para nomeação de um curador especial é o fato dele ser revel, né? Mas aí é uma sugestão que vai ser acolhida no meu voto, logo em seguida. É uma sugestão, como já foi decidido pelo tribunal nesse sentido, eu já estou dando a sugestão de acolhermos, em caso ele permaneça revel, né, na hipótese de permanecer revel, a gente já nomearia a Defensoria Pública como curador especial para o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Põe o relator, senhor presidente. Eu acompanho o relator, acrescentando apenas o item da necessidade de se nomear o curador especial, a Defensoria, caso ele permaneça revel. Aprovado. Senhor presidente, trago o processo 5605 de 2007, é uma prestação de contas da gestora do município de Estrela da Lagoas, exercício financeiro de 2006. Aqui há várias situações que não fogem daquelas que nós temos vivenciado aqui no Pleno, falta de documentação obrigatória de início de prestação de contas, até que se possa avaliar a prestação de contas, ou até tê-las como prestação de contas realmente efetiva. Além disso, algumas inconsistências com relação à elaboração destes normativos, algumas delas desobedecendo patentamente o texto constitucional, envio de dados sem a comprovação documental, a exemplo da necessidade de extratos bancários para podermos verificar a existência do que vem estruturado, alguns parcelamentos também aqui colocados nos demonstrativos, mas sem a documentação necessária. Contabilização de rubricas de forma genérica, o que não revela boa prática contábil em virtude da transparência ficar prejudicada. Utilização aqui de procedimentos como cancelamento de restos a pagar, que a nosso ver tem que ser muito bem justificado a necessidade desse cancelamento, tendo em vista que o resto a pagar processados, em tese, já constituem, né, direito do terceiro em receber o valor pelo serviço prestado, pelo bem fornecido, coisas do gênero. Pela questão de não cumprimento dos limites da educação e saúde, segundo as informações que constam nos autos, assim como também de não cumprimento
do limite mínimo de aplicação do Fundeb para, em 2006, Fundef, para a remuneração, né, dos professores. A falta, como eu já aqui disse, mas novamente falo da questão dos instrumentos de transparências que não foram enviados, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as manifestações dos Conselhos de Assistência Social, Fundef e também de Saúde, informações solicitadas a respeito de eventuais consórcios públicos municipais, participante ou presidindo, em questão do sistema de controle interno, relatórios. Tendo esse panorama, excelências, eu aqui chamo novamente aqui a gestora aos autos para que se manifeste a respeito e encaminhe aquilo que de obrigatório já deveria ter encaminhado quando do envio da prestação de contas, até de forma anterior ao envio da prestação de contas, tendo em vista que algumas leis são substratos anteriores até a execução, previsão e execução na gestão do ano de 2006. Também, como faço ao gestor, para que no mesmo prazo, tendo a documentação solicitada, nos envie, alertando aos dois que a documentação obrigatória a ser enviada, ela deveria ter sido enviada, na verdade, pela gestora, em caso de permanecerem inertes, poderão ser aqui sancionados em virtude de descumprimento de diligência e ou decisão desta Corte de Contas. Da publicidade, nos termos dos artigos 3º a 5º da Lei 7.300 de 2011, ainda que se realize por meio postal, com vista de recebimento, os encaminhamentos pelo gabinete, com autorização, evidentemente, aqui plenária, para que sejam a atual e o gestor a gestora à época, notificados. E sobrestar os autos no gabinete do relator, excelência, para as medidas que fizerem necessárias. É como voto nestes autos, 5 meses do 5 de 2007. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, esse processo trata-se de prestação de contas anterior ao exercício 2010, em que foi deliberado por esse plenário que não há participação do Ministério Público no julgamento desses processos. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Correlator, Rodrigo. presidente. Aprovado. Mas eu tenho um rol no artigo 48. Excelência, tenho também o processo 1171 de 2000. Trata-se de uma prestação de contas de 99. Refere-se ao gestor do município de Santana do Ipanema, e aqui, evidentemente, há uma legislação que à época se aplicava até 2001, regimento interno anterior, mas, tendo em mente que, pesquisando a legislação pretérita, tem uma parte que aqui eu faço um esclarecimento aqui, de forma didática, para vocês entenderem como é que funciona. O regimento interno anterior tinha apenas 9 páginas, então tratava muito pouco de tudo. Apesar de já termos uma Constituição de 88, com todos aqueles pilares quanto ao controle externo, inclusive das competências constitucionais do Tribunal de Contas, prestação de contas, parecer prévio, ainda não existia, pelo menos regimentalmente, legislação direcionada. Entendeu-se ou entendia-se que aplicava-se a questão da prestação de contas o mesmo que tomada de contas. Era o que se podia utilizar na legislação à época.
esclarecendo também que o que nós temos aqui hoje no regimento interno é uma legislação com algumas partes materiais, mas em sua totalidade, quase toda processual, né, do dever ser processual do ITER a ser seguido. Não acredito que não vai ter problema nenhum de entendimento, mas lembrando que é um processo de 99, que a nossa lei orgânica é de 94, a nossa Constituição é de 88, mas nosso regimento é de 2001. Então, com relação à questão regimental, tem aí um lapso da legislação anterior que se aplicava, que era a resolução número 1 de 69. Sendo assim, eu faço, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ele tem suas atribuições, eu as coloco como hoje elas são. O que não vai impactar do que vem desde 88. Tá? É só uma questão mesmo de calçar, mantendo praticamente aqui intacto o que eu venho Tribunal de Contas, no dever de controle externo, apreciar as contas, aí eu capitulo nos artigos da Constituição de 88, a de 89 da estadual, na 4320, aqui está faltando também a parte processual da questão da LRF, acho que seria bom nós colocarmos a LRF, eu vou fazer essa alteração aqui, na nossa lei orgânica e também toda na parte processual aqui do nosso regimento interno atual. Então, excelências, eu aqui começo no relatório que os autos versa sobre as contas de governo, claro, prefeito do Estado de Ipanema, de 99, que foi encaminhada aqui através do ofício 31 de 2000. Seguindo o rito regimental à época, os autos foram examinados pela DEFAFON, que identificou, deixa eu ver se realmente é a época, porque acredito que o relatório da DEFAFON, ele é de número 91 de 2001. Primeiro de agosto de 2001. Mesmo este relatório, ele já foi feito com o regimento interno atual, porque a data daqui do relatório é 1º de agosto de 2001 e nosso regimento interno é 19 de julho de 2001. Mesmo enviado com a legislação anterior, já foi feito com base aqui, valendo em vigor o nosso regimento interno. Quem identificou o não envio da Lei Orgânica Anual, LOA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, assim como também não vieram os status bancários referentes ao exercício em questão, concluindo que, só após o envio e exame dos documentos anteriormente citados, teria a condição de opinar sobre a regularidade ou irregularidade das contas prestadas. Aportando as contas no gabinete do relator, foi procedida a nova análise que constatou o não envio de documentos obrigatórios apontados pela DEFAFON, bem como a necessidade de elucidação de outras situações verificadas na prestação de contas. Em razão disso, o Pleno aprovou, em maio de 2017, decisão simples, publicada em 22 do mesmo mês, a conversão do feito de diligência para que o gestor apresentasse, assim como o atual,
os documentos obrigatórios e querendo esclarecimentos justificativos no prazo de 15 dias contados a notificação. A presidência encaminhou a decisão ao ex-prefeito e ao atual gestor, constando dos autos aqui as notificações e os avisos de recebimento. Tendo sido o ex-gestor notificado em junho de 2000